Decreto-Lei 2848 de 1940. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime praticado no território nacional. Parágrafo 1º. Para os fins penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República, b. contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. 2. Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. B. Os crimes praticados por brasileiro. C. Os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: a. Entrar o agente no território nacional. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. E. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A. Não foi pedida ou foi negada a extradição. B. Se houve requisição do ministro da Justiça. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. Artigo 9º. A sentença estrangeira
quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. 2. Para sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende: a. Para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. b. Para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade brasileira emanou a sentença, ou na falta de tratado de requisição do Ministro da Justiça. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Artigo 11. Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Artigo 12. As regras gerais desse Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Artigo 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem a. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Incumbe a quem b. De outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Incumbe a quem, letra C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Artigo 14. Disse o crime, inciso 1, crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Inciso 2, crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Artigo 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Artigo 18. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Inciso 2º. Disse o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3689 de 1941. Artigo 1º. O processo penal
reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados os tratados, as convenções e regras de direito internacional, ressalvadas as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do STF, nos crimes de responsabilidade, ressalvados os processos da competência da Justiça Militar, ressalvados os processos da competência do Tribunal Especial, ressalvados os processos por crime de imprensa. Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos números 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Artigo 2º. A Lei Processual Penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Artigo 3º. A Lei Processual Penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Artigo 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe, especialmente, receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. 2. Receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 desse Código. 3. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou de outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo. 6. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto nesse Código ou em legislação especial pertinente. 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º desse artigo. 9. Determinar o trancamento do inquérito policial, quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. 10. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. 11. Decidir sobre os requerimentos de a interceptação telefônica, do fluxo de comunicações de sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. B. Afastamento dos sigilos fiscal, bancário e dados de telefônico. C. Busca e apreensão domiciliar. D. Acesso a informações sigilosas. E. Outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. 12. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. 13. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. 16. Deferir pedido de admissão do assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. 17.
decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. 18. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput desse artigo. Parágrafo 1º. O preso em flagrante, ou por força de mandado de prisão provisória, será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Artigo 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 desse Código. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Artigo 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. Artigo 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do DF, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Artigo 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput desse artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Artigo 4º. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida nesse artigo não excluirá a de outras autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado 1. De ofício, 2. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido
ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o número 2 conterá sempre que possível a narração do fato com todas as circunstâncias, b. a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer, c. a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Parágrafo 4º. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá 1. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. 2. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. 4. Ouvir o ofendido. 5. Ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3 do título 7 desse livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. 6. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações. 7. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. 8. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo, antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrariem a moralidade ou a ordem pública. Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2 do título 9 desse livro. Artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou tiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Parágrafo 2º. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto,
a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial 1. Fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. 2. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. 3. Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. 4. Representar acerca da prisão preventiva. Artigo 13-A. Nos crimes previstos nos artigos 148, 149 e 149-A, no parágrafo 3º do artigo 158 e no artigo 159 do Código Penal e no artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá o nome da autoridade requisitante, 2. O número do inquérito policial, 3. A identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Artigo 13b. Se necessário a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Parágrafo 1º. Para os efeitos desse artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o caput, o sinal 1. Não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial conforme disposto em lei. 2. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável uma única vez por igual período. 3. Para os períodos superiores àqueles de que trata o inciso 2, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso com imediata comunicação ao juiz. Artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Artigo 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput desse artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório
podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º desse artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo 3º. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo 2º desse artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública e, nos locais em que ela não estiver instalada, à União ou à unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado, deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Parágrafo 4º. A indicação do profissional que se refere o parágrafo 3º desse artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da administração. Parágrafo 5º. Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interessados dos investigados, patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata esse artigo, correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Parágrafo 6º. As disposições constantes desse artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito às missões para a garantia da lei e da ordem. Artigo 5º. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Artigo 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir, mediante traslado. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89, inciso 3º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença
noutra circunscrição. Artigo 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou Repartição Congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e aos dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estados e municípios, a ação penal será pública. Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Artigo 26. A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Artigo 28-A. Não sendo caso de arquivamento, e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa e alternativamente. 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Código Penal. 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, ou 5. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima cominada ao delito, a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Parágrafo 2º.
O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, nos termos da lei. Não se aplica se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Não cabe se ter sido o agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo, e não cabe nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor, e a sua legalidade. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Parágrafo 9º. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativo para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento de acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. 3 de 2016. Dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias no âmbito da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias,
abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. Parágrafo 1º. O título 1 dessa lei, exceto o disposto nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27, não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista que tiver, em conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior a 90 milhões de reais. Parágrafo 2º. O disposto nos capítulos 1 e 2 do título 2 dessa lei aplica-se inclusive à empresa pública dependente, definida nos termos do inciso 3º do artigo 2º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que explora a atividade econômica, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. Parágrafo 3º. Os poderes executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista que se enquadrem na hipótese do parágrafo 1º, observadas as diretrizes gerais dessa lei. Parágrafo 4º. A não edição dos atos de que trata o parágrafo 3º no prazo de 180 dias a partir da publicação dessa lei submete as respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista às regras de governança previstas no título 1 dessa lei. Parágrafo 5º. Submetem-se ao regime previsto nessa lei a empresa pública e a sociedade de economia mista que participem de consórcio, conforme disposto no artigo 279 da Lei 6.404 de 76, na condição de operadora. Parágrafo 6º. Submete-se ao regime previsto nessa lei a sociedade, inclusive a de propósito específico, que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista abrangidas no caput. Parágrafo 7º. Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas deverão adotar no dever de fiscalizar práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando para esse fim 1. Documentos e informações estratégicos do negócio e demais relatórios e informações produzidos por força de acordo com acionistas e de lei considerados essenciais para a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida. 2. Relatório de execução do orçamento e de realização de investimentos programados pela sociedade, inclusive quanto ao alinhamento dos custos orçados e dos realizados com os custos de mercado. 3. Informe sobre a execução da política de transações com partes relacionadas. 4. Análise das condições de alavancagem financeira da sociedade. 5. Avaliação de inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de bens móveis e imóveis da sociedade. 6. Relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de bens e prestação de serviços relevantes para os interesses da investidora. 7. Informe sobre execução de projetos relevantes para os interesses da investidora. 8. Relatório de cumprimento dos negócios da sociedade de condicionantes socioambientais estabelecidas pelos órgãos ambientais. 9. Avaliação das necessidades de novos aportes na sociedade e dos possíveis riscos de redução da rentabilidade esperada no negócio. 10. Qualquer outro relatório, documento ou informação produzido pela sociedade empresarial investida, considerado relevante para o cumprimento do comando constante do caput. Artigo 2º.
A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Parágrafo 1º. A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista dependerá de prévia autorização legal que indique de forma clara relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional nos termos do caput do artigo 173 da Constituição Federal. Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora nos termos do inciso 20 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. A autorização para participação em empresa privada, prevista no parágrafo 2º, não se aplica às operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da sociedade de economia mista e de outras respectivas subsidiárias. Artigo 3º. Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do DF ou do município, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Artigo 4º. Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao DF e aos municípios, ou à entidade da administração indireta. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e as responsabilidades do acionista controlador, estabelecidos na Lei 6.404 de 76, e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia, respeitado o interesse público que justificou sua criação. Parágrafo 2º. Além das normas previstas nessa lei, a sociedade de economia mista com registro na Comissão de Valores Mobiliários sujeita-se às disposições da Lei 6.385 de 76. Artigo 5º. A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade anônima e, ressalvado o disposto nessa lei, estará sujeita ao regime previsto na Lei 6.404 de 76. Artigo 6º. O Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de gestão de risco e de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes desta lei. Artigo 7º. Aplicam-se a todas as empresas públicas, a sociedade de economia mista de capital fechado e as suas subsidiárias, as disposições da Lei 6.404 de 76 e as normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão. Artigo 8º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência. 1. Elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos, de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional
que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômicos financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos. 2. Adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação. 3. Divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração. 4. Elaboração e divulgação de política de divulgação de informações em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas. 5. Elaboração de política de distribuição de dividendos à luz do interesse público que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. 6. Divulgação em nota explicativa às demonstrações financeiras dos dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional. 7. Elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração. 8. Ampla divulgação ao público em geral de carta anual de governança corporativa que consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o inciso 3º. 9. Divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. Parágrafo 1º. O interesse público da empresa pública e da sociedade de economia mista, respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa, manifesta-se por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma explicitada na Carta Anual a que se refere o inciso 1 do caput. Parágrafo 2º. Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de economia mista que explorem atividade econômica assumam em condições distintas às de qualquer empresa, de qualquer outra empresa do setor privado em que atuam, deverão 1. Estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem como previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-las, observada a ampla publicidade desses instrumentos. 2. Ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil. Parágrafo 3º. Além das obrigações contidas nesse artigo, as sociedades de economia mista com registro na Comissão de Valores Mobiliários sujeitam-se ao regime informacional estabelecido por essa autarquia e devem divulgar as informações previstas nesse artigo na forma fixada em suas normas. Parágrafo 4º. Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de transparência constantes dos incisos 1 a 9 do caput deverão ser publicamente divulgados na internet de forma permanente e cumulativa. Artigo 9º. A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam 1. Ação dos administradores e empregados por meio da implementação cotidiana de práticas de controle interno. 2. Área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos. 3. Auditoria interna e comitê de auditoria estatutário. Parágrafo 1º. Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade que disponha sobre 1.
princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude. 2. Instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade. 3. Canal de denúncias, que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais. 4. Mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utilize o canal de denúncias. 5. Sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade. 6. Previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade a empregados e administradores e sobre a política de gestão de riscos a administradores. Parágrafo 2º. A área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos deverá ser vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário, devendo o Estatuto Social prever as atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem a atuação independente. Parágrafo 3º. A auditoria interna deverá 1. Ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário. 2. Ser responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta. Mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras. Parágrafo 4º. O Estatuto Social deverá prever ainda a possibilidade de que a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou quando esse se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada. Artigo 10. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão criar comitê estatutário para verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal, com competência para auxiliar o acionista controlador na indicação desses membros. Parágrafo único. Devem ser divulgadas as atas das reuniões do Comitê Estatutário referido no caput, realizadas com o fim de verificar o cumprimento, pelos membros indicados, dos requisitos definidos na política de indicação, devendo ser registradas as eventuais manifestações divergentes de conselheiros. Artigo 11. A empresa pública não poderá lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações. A empresa pública não poderá, 2. Emitir partes beneficiárias. Artigo 12. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores. Deverão adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e a outras regras de boa prática de governança corporativa na forma estabelecida na regulamentação dessa lei. Parágrafo único. A sociedade de economia mista poderá solucionar, mediante arbitragem, as divergências entre acionistas e a sociedade, ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários, nos termos previstos em seu Estatuto Social. Artigo 13. A lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do Estatuto da Companhia, em especial sobre 1. Constituição e funcionamento do Conselho de Administração, observados o número mínimo de 7 e o número máximo de 11 membros. 2. Requisitos específicos para o exercício do cargo de diretor, observado o número mínimo de 3 diretores. 3. Avaliação de desempenho individual e coletiva,
de periodicidade anual dos administradores e dos membros de comitês, observados os seguintes quesitos mínimos: 1. Exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa. B. Contribuição para o resultado do exercício. C. Consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo. 4. Constituição e funcionamento do Conselho Fiscal, que exercerá suas atribuições de modo permanente. 5. Constituição e funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário. 6. Prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e dos indicados para o cargo de diretor, que será unificado e não superior a 2 anos, sendo permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. E 8. Prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal não superior a 2 anos, permitidas 2 reconduções consecutivas. Artigo 14. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá 1. Fazer constar do Código de Conduta e Integridade aplicável à alta administração a vedação à divulgação sem autorização do órgão competente da empresa pública ou da sociedade de economia mista de informação que possa causar impacto na cotação dos títulos da empresa pública ou da sociedade de economia mista em suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores. 2. Preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de suas funções. 3. Observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do Conselho Fiscal. Artigo 15. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista responderá pelos atos praticados com abuso de poder nos termos da Lei 6.404 de 1976. Parágrafo 1º. A ação de reparação poderá ser proposta pela sociedade, nos termos do artigo 246 da Lei 6.404 de 76, pelo terceiro prejudicado ou pelos demais sócios, independentemente de autorização da Assembleia Geral de Acionistas. Parágrafo 2º. Prescreve em 6 anos, contados da data da prática do ato abusivo, a ação a que se refere o parágrafo 1º. Artigo 16. Sem prejuízo disposto nessa lei, o administrador de empresa pública e de sociedade de economia mista é submetido às normas previstas na Lei 6.404 de 76. Parágrafo único. Consideram-se administradores da empresa pública e da sociedade de economia mista os membros do Conselho de Administração e da diretoria. Artigo 17. Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser atendidos, alternadamente, um dos requisitos das alíneas A, B e C do inciso 1 e, cumulativamente, os requisitos dos incisos 2 e 3. 1. Ter experiência profissional de, no mínimo, a 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior, ou, B, 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. 2. Cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS 4 ou superior no setor público. 3. Cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. C. 4 anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista.
2. Ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado. E 3. Não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso 1 do caput do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar número 135 de 2010. Parágrafo 1º. O Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias poderá dispor sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil pelos administradores. Parágrafo 2º. É vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria 1. De representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de ministro de Estado, de secretário de Estado, de secretário municipal, de titular de cargo sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da Federação, ainda que licenciados do cargo. 2. De pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. 3. De pessoa que exerça cargo em organização sindical. 4. De pessoa que tenha firmado contrato ou parceria como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a 3 anos antes da data de nomeação. 5. De pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade. Parágrafo 3º. A vedação prevista no inciso 1 do parágrafo 2º estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau das pessoas nele mencionadas. Parágrafo 4º. Os administradores eleitos devem participar na posse e anualmente de treinamentos específicos sobre a legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a Lei 12.846 de 2013, Lei Anticorrupção, e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Parágrafo 5º. Os requisitos previstos no inciso 1 do caput poderão ser dispensados no caso de indicação de empregado da empresa pública ou da sociedade de economia mista para o cargo de administrador ou como membro de comitê, desde que atendidos os seguintes quesitos mínimos. 1. O empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de economia mista por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. O empregado tenha mais de 10 anos de trabalho efetivo na empresa pública ou na sociedade de economia mista. 3. O empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da empresa pública ou da sociedade de economia mista, comprovando sua capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de que trata o caput. Artigo 18. Sem prejuízo das competências previstas no artigo 142 da Lei 6.404 de 76 e das demais atribuições previstas nesta lei, compete ao Conselho de Administração 1. Discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com as partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta dos agentes. 2. Implementar e supervisionar os sistemas de gestão de risco e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública ou a sociedade de economia mista, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude. 3. Estabelecer política de porta-vozes, visando a eliminar risco de contradição entre informações
de diversas áreas e as dos executivos da empresa pública ou da sociedade de economia mista. 4. Avaliar os diretores da empresa pública ou da sociedade de economia mista nos termos do inciso 3 do artigo 13, podendo contar com apoio metodológico e procedimental do comitê estatutário referido no artigo 10. Artigo 19. É garantida a participação no Conselho de Administração de representantes dos empregados e dos acionistas minoritários. Parágrafo 1º. As normas previstas na Lei 12.353, de 2010, aplicam-se à participação de empregados no Conselho de Administração da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias e controladoras e das demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Parágrafo 2º. É assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger um conselheiro, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo previsto na Lei 6.404 de 76. Artigo 20. É vedada a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de 2 conselhos de administração ou fiscal de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias. Artigo 22. O Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 25% de membros independentes ou por pelo menos um, caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários nos termos do artigo 141 da Lei 6.404 de 1976. Parágrafo 1º. O conselheiro independente caracteriza-se por 1. Não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia mista, exceto participação de capital. 2. Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 3º grau ou por adoção de chefe do Poder Executivo, de ministro de Estado, de secretário de Estado ou município ou de administrador da empresa pública ou da sociedade de economia mista. 3. Não ter mantido nos últimos 3 anos vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, a sociedade de economia mista ou seus controladores, que possa vir a comprometer sua independência. 4. Não ser ou não ter sido nos últimos 3 anos. Recomeçando. 4. Não ser ou não ter sido nos últimos 3 anos empregado ou diretor da empresa pública, da sociedade de economia mista ou da sociedade controlada, coligada ou subsidiária da empresa pública ou da sociedade de economia mista, exceto se o vínculo for exclusivamente com instituições públicas de ensino ou pesquisa. 5. Não ser fornecedor ou comprador direto ou indireto de serviços ou produtos da empresa pública ou da sociedade de economia mista, de modo a implicar perda de independência. 6. Não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços ou produtos à empresa pública ou à sociedade de economia mista, de modo a implicar perda da independência. 7. Não receber outra remuneração da empresa pública ou da sociedade de economia mista, além daquela relativa ao cargo de conselheiro, à exceção de proventos em dinheiro oriundos de participação no capital. Parágrafo 2º. Quando, em decorrência da observância do percentual mencionado no caput, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro. 1. Imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 décimos. 2. Imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 décimos. Parágrafo 3º. Não serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por empregados nos termos do parágrafo 1º do artigo 19. Parágrafo 4º. Serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes,
aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por acionistas minoritários, nos termos do parágrafo 2º do artigo 19. Artigo 23. É condição para investidura em cargos de diretoria da empresa pública e da sociedade de economia mista a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento. Parágrafo 1º. Sem prejuízo disposto no caput, a diretoria deverá apresentar até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação, 1. Plano de negócios para o exercício anual seguinte. 2. Estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 anos. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do DF ou às câmaras municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver. Parágrafo 3º. Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o parágrafo 2º as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da sociedade de economia mista.